aí, Rosarians, tudo bem? Como alguns de vocês devem saber, eu sou escritora. E um monte de outras coisas que confundiram a minha cabeça sobre o que eu deveria fazer da minha vida, mas hey! Eu tenho pelo menos uns 5 anos de livros publicados no Wattpad e no Spirit, além de ter um conto e 2 livros publicados de maneira tradicional. Inclusive, se não for tomar muito do seu tempo, dá uma mãozinha comprando meus livros. Poxa, olha pra eles, são tão bonitinhos. Vira e mexe, eu recebo alguns questionamentos sobre como eu produzo as minhas coisas, tipo os meus desenhos e os meus livros. Sendo assim, eu resolvi criar uma série documentando os meus processos para escrever, desenhar e até atuar algumas coisas. Parte disso é porque eu quero falar das minhas coisas sem parecer um ser humano extremamente egocêntrico? Sim! Mas também porque eu acho que ver o processo criativo de alguém sempre pode nos ensinar uma ou duas coisinhas. E, honestamente, em tempos de IA, eu acho que é mais do que necessário fazer esse tipo de coisa. Então, já faz o ritual do YouTube de deixar o like, compartilhar, considera doar no Pix, comprar meus livros e comprar na lojinha da Coração de Evento, porque hoje nós vamos pôr a mão na massa. Ou no teclado do computador, porque é o que eu normalmente uso. E vocês entenderam, vamos logo nessa. Oh my god! Eu acho que essa é a dica mais óbvia que eu posso dar. Se você quer produzir algo, você precisa de uma ideia. Agora, como essa ideia pode surgir, varia de pessoa para pessoa. Às vezes a gente lembra de alguma situação pela qual nós passamos e vai escrever algo sobre isso. Ou então vê alguma notícia que te incentiva a escrever uma história. Eu mesmo tenho minha dose de criações a partir desse tipo de ideia. O homem por trás da foto veio de uma notícia de stalking Sasuke contra um idol que eu sou extremamente fã. A aranha de retalhos veio de um ódio muito profundo contra a música Pink Venom. Ih, rapaz, aí tem meu cancelamento. E também de histórias de Kamikakushi, que é um termo japonês para essas histórias de espíritos que levam os seres humanos para outro mundo. Além de casos de desaparecimento de pessoas pretas e pobres que acabavam sendo ignorados por muita gente. Mas eu acho que o jeito mais fácil de você ter uma ideia bacana é você tentar reimaginar uma história pré-existente por uma outra perspectiva. Sim, eu tô falando de fanfic aqui também. Mas por favor, não feche o vídeo! Eu posso me explicar! Apesar de infames, pra dizer o mínimo, eu genuinamente considero você pegar uma obra já estabelecida e tentar criar rotas alternativas pra ela é um excelente meio de você começar a criar suas próprias histórias. O famoso, e se personagem X estivesse no lugar de personagem Y? Ou, e se personagem X tivesse feito outra coisa? Entre outras variantes desses termos, como mudar o contexto histórico e cultural da obra, mudar o gênero dela, alterar funções de personagens e etc. Nem sempre isso gera uma história que você pode comercializar, mas é um ótimo ponto de partida para você começar a realmente escrever, além de servir como um excelente treino. Um exemplo que eu gosto muito de dar e que eu vou usar aqui neste vídeo para criar uma história é você pegar histórias clássicas, lendas e mitos que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida e tentar dar uma cara nova para esse tipo de história. Na minha coleção, eu tenho 2 livros que brincam com esse tipo de ideia. O Segredo do Oceano, que reconta a história da pequena sereia sobre uma perspectiva do povo Yorubá. Ou seja, ao invés de sereias clássicas, nós temos as servas de Iemanjá e a presença de vários outros orixás. E Cinderela, que eu já falei aqui no canal uma pá de vezes, mas pra quem tá ouvindo pela primeira vez, é uma história de uma Cinderela zumbi completamente absurda e cheia de humor ácido. E uma arte linda de morrer, te amo, Junko Mizuno. Com isso em mente, eu decidi fazer um desafio. Recriar um conto de fadas com a minha visão. E a escolhida da vez foi a Branca de Neve. Até porque, se a Disney pode chutar cachorro morto, eu também posso. PS, não chutem cachorros de verdade, gente. Senão a tia Sai que puxa você pro submundo. Ok? Ideia adquirida. Vamos pra próxima parte que é... Muito bem, nós temos uma ideia, certo? Correto! Então isso significa que nós vamos começar a escrever? Não!
uma dica que eu posso dar pra vocês é: não sai escrevendo tudo direto. Vai por mim, dificilmente você vai ter uma história completa se você apenas sair escrevendo tudo o que você tem em mente. E se você completar, essa história com certeza vai ficar incoerente em um monte de partes, e aí pra arrumar vai ser um trabalho do cacete. O que eu quero dizer aqui é: tenha uma preparação. Assim como você compra e confere todos os ingredientes quando vai fazer uma receita, assim como você faz um aquecimento antes de ir para os exercícios físicos, assim como você ensaia até ficar sem voz para interpretar um personagem, você precisa se preparar para escrever. E a preparação de qualquer pessoa que queira escrever é a pesquisa. Mas Sarah, é o ChatGPT. ChatGPT é bem melhor para resumir textos do que para pesquisar. Até porque ele compila informações de vários lugares diferentes de uma maneira um pouquinho esquisita, e quando falta informação, ele inventa coisas para encher linguiça. Então eu realmente não recomendo essa opção. Se você vai escrever sobre a cultura de um outro país, sobre a qual você não vive, você procura por pessoas que vivam nesses lugares e informações em diversos sites de turismo, história, notícias e cultura para você se informar. Como foi o meu caso escrevendo Taeyang, que é filho de imigrantes sul-coreanos, ou Abi, que é a Minyose de Guilty Gear, e que eu pesquisei sobre cultura nigeriana para criar ela. Se você vai escrever sobre um transtorno ou uma doença que você não possui, você pode pesquisar em sites de médicos e sites criados por pessoas portadoras dessas comorbidades para entender os sintomas e como é viver com essas enfermidades. Que foi um processo muito importante para mim na hora de escrever o Milo, que tem TDAH, o Tai e o Caio, que são autistas, e, mais recentemente, Aramin, que tem borderline. Quer criar um simbolismo? Pesquisa sobre religião, espiritismo, significado das cores, flores, cristais e outras coisas em diversas culturas diferentes. Quer construir um mundo de fantasia bem diferentão? Leia bastante outros livros de fantasias de diferentes partes do mundo para desenvolver esse seu novo mundo. Vai por mim, esse processo pode até ser extremamente trabalhoso, mas quando você vê o resultado, dá uma satisfação muito grande. E de quebra, as pessoas vão notar que você se esforçou. Outra artimanha que eu uso para além da pesquisa é criar um mini roteiro de tudo que tem que acontecer na história. Como aqui estamos falando de recontar a Branca de Neve, eu peguei todas as batidas da história original e o que fazem ela ser icônica. Anotei uma listinha e, a partir disso, eu fui formulando a estrutura do meu conto. Coisas como você ver uma mulher má que vai perseguir a protagonista fugir dessa mulher e encontrar um grupo de 7 pessoas que a acolhem em sua casa, a protagonista ser envenenada e colocada em um túmulo que ainda seja possível ver o seu corpo, e a sua ressurreição vir a partir de uma magia. Geralmente, eu crio um arquivo inteiro, o qual nós podemos chamar de Bíblia, para definir os personagens, o mundo que eles vivem, a personalidade que eles vão ter, seu estilo de roupas, seus objetivos, o que eles vão enfrentar. E, quando eu tenho tudo isso, eu parto para fazer um baita resumão da história em todos os seus pontos importantes, para que assim eu saiba exatamente o que eu tenho que escrever. Até mesmo determinando quantos capítulos essa história vai ter e fazendo um resumo dos acontecimentos de cada um desses capítulos. Esse processo não foi muito bem necessário neste projeto aqui. Porém, se teve uma coisa que foi necessária para mim, foi criar um desenho da personagem para eu ter uma referência visual de como ela é. Eu sempre faço isso porque eu sou uma pessoa que extremamente necessita de referências visuais, já que eu também sou desenhista. E o resultado é esse aqui. Eu decidi fazer a minha Branca de Neve ser uma menina albina, na qual eu peguei inspiração no filme Tenshi no Tamago, ou Angel's Egg, além das lendas de Yuki-onna, que são mulheres que aparecem em nevascas e levam pessoas embora. Tendo esse visual, eu consegui pensar melhor no clima que eu queria para essa história. Ao invés de um reino europeu fictício, eu puxei o clima da história mais para lendas do leste asiático, em especial o clima de tensão durante a Guerra das Coreias e o estilo mais animista, ou seja, de dar vida a criaturas e objetos do nosso dia a dia que muitas lendas da região possuem.
Como podem ver, esse processo de estruturação de uma história leva bastante tempo. E vai por mim, você vai passar mais tempo apenas refinando essa estrutura do que propriamente escrevendo. Isso porque eu não citei coisas como a estrutura da jornada do herói, estrutura da promessa da virgem, história em 3 atos, mood board, estrutura Kishou Tenketsu. As quais eu provavelmente vou abordar em outras oportunidades. Mas a base tá aí. Mas Sarah, a IA pode escrever isso bem rápido. Mas Sarah, a IA pode fazer uma imagem bem rápido pra mim. Então por que tá me assistindo? Digo, eu sei. Mas IAs de escrita geralmente têm bastante vícios de linguagem, baseados em obras já existentes. E IAs de geração de imagem, além de descaradamente roubarem artes de artistas reais, estão ficando cada vez mais padronizadas e por mais que você queira, ela quase sempre vai criar uns visuais bem pouco inspirados que são apenas esteticamente bonitos. Mas quando você olha bem atentamente, dá pra ver que é só vazio. Para esses casos, você pode sempre usar imagens de estoque gratuitos, como as que estão disponíveis no site itch.io ou o Picrew, que é feito por artistas reais e tem inúmeras opções. Obviamente, você não pode usar isso como uma ilustração real do seu livro se você quiser vender, mas já pode te ajudar bastante na hora de você criar esse livro. Ok? Parte da estrutura concluída. O que nos resta agora é... Olha, se na segunda parte metade das pessoas já perdeu o interesse em escrever, aqui agora só fica um número exato de 3 baratas movidas a monster branco, ou no meu caso, água com cravo e maçã, porque eu não quero ficar com pigarro nem morrer do coração. Sei que parece meio óbvio que se você quer fazer uma história, você precisa escrever. Porém, escrever não é fácil. Principalmente se você não tem os seguintes pré-requisitos: paciência, persistência, tempo, bom português, ser uma pessoa que gosta de ler, ter boas referências. E obviamente a titia Sarah aqui vai fazer questão de explicar isso pra vocês. Paciência. Você não vai escrever Dom Casmurro do dia pra noite. Tal qual você não aprende pi sem estudar. Você precisa treinar muito a sua paciência. Porque quanto maior a história que você escreve, maior é o tempo que você vai demorar pra escrever. Eu mesma demorei cerca de 2 anos pra escrever O Homem por Trás da Foto. Persistência. Você inevitavelmente vai se frustrar, porque não importa o que você está escrevendo, sempre vai ter algo que vai te atrapalhar. Vai ser luz acabando, vai ser backup que não salvou direito, vai ser corrigir os erros que passaram batidos, vai ser refazer uma parte inteira porque você viu que não combinou. Eu posso ficar aqui o dia inteiro listando as coisas que vão dar errado. Tempo. Tempo é o que você mais vai precisar para escrever. E às vezes é o que você menos tem. Você precisa organizar muito bem as suas tarefas e ser uma pessoa muito que bem organizada. Porque caso contrário, boa sorte para terminar teus manuscritos. Bom português, pelo amor de Nexo, corrijam os seus textos! Pensa que você tá indo fazer uma redação do Enem e que seu português tem que ser impecável. Procura site de sinônimos, estuda direitinho a conjugação de verbo, aprende a usar gíria de um jeito correto e natural no texto, usa direitinho a acentuação e a pontuação. Em resumo, honra teus professores de português e escreve direito! E não usa aspas no lugar de travessão, senão eu vou atrás de ti! Ler! Uma querida amiga minha, senhorita Eduarda Matos, uma vez me disse para sempre ler o que eu escrevo. É algo bem simples, contudo, que faz toda a diferença. Pois se você ler, você aprende a empregar bem a língua portuguesa, percebe erros de gramática e coerência no seu texto e, por consequência, torna a sua obra mais coerente. Inclusive, não se limite a ler apenas as suas coisas. Leia livros variados no seu processo. Leia gibis, leia artigos, leia jornais. Vai por mim. Isso faz toda a diferença e te ajuda a encontrar jeitos diferentes de resolver problemas nas suas histórias. Ter boas referências. Isso se une tanto com você fazer um planejamento para a sua história, quanto ao tópico de leitura. Quando você está escrevendo, você constantemente vai ter que voltar nas suas referências para continuar o texto, pois são elas que vão ditar como que você vai criar tudo aquilo.
E essas referências podem ser qualquer coisa. Outros livros, notícias, desenhos, músicas, frases, memórias. Quanto mais referências você tiver para enriquecer o seu texto, melhor vai ser. Novamente, é a lógica da redação do Enem. Se você tem tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você produziu uma boa história. Inclusive, nem sempre eu tenho algumas dessas qualidades. Geralmente é a paciência e o tempo que estão em falta. Principalmente o tempo, porque PQP, cuidar de um canal no YouTube e ensaiar para uma peça e procurar emprego não é para qualquer pessoa. Eu acabei não gravando o que eu escrevi, porém, eu fiz um audiobook para vocês escutarem, além de poderem ler o texto na íntegra no Wattpad. Eu espero que no momento que este vídeo esteja saindo, o audiobook saia alguns minutos depois, porque daí vocês vão ter tempo de ver este vídeo aqui, se informarem e depois assistirem o audiobook para verem o resultado final. Mas enfim, vamos às nossas considerações finais. Bem, galera, esse aqui foi basicamente o meu tutorial sobre como escrever uma história simples. Lembrando que esse é apenas o meu processo. Nem tudo que eu disse aqui vai funcionar para todas as pessoas como funciona para mim. E como eu martelei durante todo esse vídeo, você sempre precisa estar pesquisando o que é melhor para você se você quer criar alguma coisa. E você precisa sempre estar treinando e se aperfeiçoando e estudando aquilo que você escreve. Tal qual qualquer habilidade que a gente adquire com o passar do tempo, você precisa estar constantemente treinando e aperfeiçoando ela para que ela continue incrível e nunca se perca a prática. No mais, é isso. Eu espero ter conseguido ajudar. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Senhor amado, é muito difícil esquematizar o meu processo criativo. Ah!